Fique agora com o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Amigas e amigos da TV Sol de Indaiatuba e toda a região, nós estamos no 48.1 de OHF e também nas mídias sociais, no endereço TV Sol 48, no Instagram, no Facebook, e você pode assistir a hora que quiser, é só acessar as mídias sociais e no YouTube também. E abrilhantando a bancada do Papo Sol nesta oportunidade, está aqui um professor, educador, pedagogo, experimentado, vitorioso e que trabalhou em muitas entidades da cidade. Nós vamos querer escutar um pouco da história deste grande cidadão que veio lá de Conchas, passou por São Paulo e se aportou aqui em Indaiatuba para fazer a vida por aqui. Tudo bem, Ataliba Borges? Tudo bem, e você, meu Firme? amigo José Tudo Carlos, bem? tudo Tudo em bem? paz? Prazer Beleza. em vê-lo, obrigado Igualmente. pelo convite, Obrigado. Estamos aqui à sua disposição. Legal, Ataliba, mas você está falando que o começo de tudo é lá em Conchas. Vamos considerar como tal, né? Nós somos natural de São Paulo, eu volto a repetir, o meu pai, ele foi chefe de estação. Seu pai era ferroviário? Era ferroviário Chefe da da estação. antiga estrada de ferro Sorocabana. Sim. E na sequência, quando aos 40 dias de vida, nós mudamos de São Paulo, viemos para a Serra de Santos e Mãe Maria. De Mãe Maria partimos para Camboriú, ali pertinho de Itanhaém. Depois fomos a Pedro Barros. Aí viemos... E a Sorocabana chegava até lá, Chegava na época? até Juquiá, inclusive. Nossa. Porque era outro... E interessante é o descer a serra, como que era o sistema para descer os trens. Depois a gente pegava o outro para ir até, vamos dizer assim, próximo ao Juquiá, porque coincidentemente Pedro Barros é próximo. Era com cremalheira, não? Eu não me lembro, mas eu sei que tinha as roldanas. Enquanto as roldanas. um trem subia, o outro descia, porque um era apoio do outro. Segurava o outro. Exatamente. É como elevador com aquele pêndulo. Exatamente. Que legal. Então, e dali de Itapevi, foi em 1955, 56, meu pai foi convidado para ir a Conchas. E lá nós ficamos por 20 e poucos anos, na realidade. Meu pai, ele se aposentou em 1974, né? E aí ele veio morar em Indaiatuba, coincidentemente. Mas o que eu quero dizer de Conchas é que eu tive toda a minha infância e juventude lá. E aí eu fiz ali o normal e fiz contabilidade. Sim, lá em Conchas? Lá em Conchas, porque tá. uma das coincidências que em Indaiatuba, o Instituto de Educação, eram poucos que existiam, entre eles Conchas. Então, o pessoal que queria estudar do magistério, por exemplo, vinha de Pereiras, vinha de Laranjal, vinha de Cerquilho, de Cesário Lange e toda a região. Toda a região vinha para Conchas. E lá, e como naquela época, a cidade, aliás, continua pequena, vamos usar o termo Mas assim. era uma capitalzinha regional, em termos de procurar equipamentos, ou escolas, ou até comércio, né? Pois é o que eu estava querendo comentar aqui. Como é cidade pequena, você não tinha opção de emprego na época. Então, eu estudava de manhã o magistério e à noite eu fazia contabilidade. Isso foi aí, nós nos formamos em 1967. Lá em Conchas? Lá em Conchas. Aí, em 1968, fui embora para São Paulo. Dei aula, comecei em 68. São Paulo fazer o quê? Então, aquele detalhe, como Conchas não tinha opção, ou a região não tinha opção, né? Ocupação? Exatamente, nós tínhamos por obrigação o jovem ir embora Procurar para procurar alguma coisa. E eu fui a São Paulo, dava aula durante o dia e à noite eu também trabalhava num banco. Quer dizer, ou seja, sempre a gente com atividade grande. E fim de semana né? você vinha namorar a Cássia lá em Conchas, é isso? Às vezes eu demorava até 20 dias para vir, porque era uma correria toda, né? Então era difícil. A Cássia é a esposa do Ataliba. Que legal, porque a Cássia é de Conchas também. A Cássia é de Conchas, ela nasceu lá. Que história bacana. Tem. E aí você ficou em São Paulo até casar? E não, na realidade nós nos casamos em 1972, em dezembro, dia 9 de dezembro, faremos agora 49 anos juntos, casados. Olha que né? maravilha. Sim. E aí nós fomos, ela foi embora comigo para São Paulo, porque eu já morava lá, né? E a Cássia também atuava na área de educação. Isso, também professora. Sim. Aí ficamos lá em São Paulo até 1978,
E resolvemos que tínhamos que mudar de ares, viemos para Indaiatuba. Mas antes você fez pedagogia, não fez? Isso Onde? também. Então, aí o que aconteceu? Eu deixei de dar aula no primário, na época que eu dava, em 1968, entrei na Faculdade Metropolitanas Unidas, em São Paulo. Na FMU, FMU. a famosa FMU. Isso, ali na Liberdade, inclusive. E fez pedagogia. Né? Fiz pedagogia, área de educação, de administração escolar. Administração escolar. Isto. Porque você almejava ser o quê? Ser diretor de escola? Exatamente, Assim? nós tínhamos essa opção. Mas, coincidentemente, na época que eu deveria fazer a inscrição para fazer o exame, nós, não sei por qual razão, não me lembro hoje, mas eu perdi a oportunidade de fazer. De virar diretor de escola. É isto, né? Tá. Mas aí o que... E depois você seguiu uma outra carreira brilhante Foi, depois, né? exatamente. E aí, você, com o tempo, por que você veio parar aqui em Indaiatuba? Então, é o que eu falei, a mudança de ares veio naturalmente devido a um problema físico que na época eu tive. Ah, é? E era talvez as friagens de São Paulo, então eu senti que eu estava muito mal de saúde, vamos usar o termo assim, né? E nós optamos, eu e a Cássia, vimos que nós já estávamos aí com 3 filhos praticamente, né? E eu sentia que eu estava definhando, vamos usar o termo assim, né? Mas graças a Deus, a vinda para Indaiatuba, outros ares, igual eu falei, o clima, a forma da gente... O nosso sol tem calor de amizade. O nosso sol de calor de amizade. E clima seco e quente. Isso que é bom para os ajudou pulmões, muito. para quem tem asma, essas coisas, né? Que legal. E você acabou vindo para cá e veio para cá para dar aula também? Eu dei aulas aqui. Lecionou. E como eu saí da empresa em São Paulo, eu também fiz um trabalho como representante comercial na região. Né? Você tinha, que empresa era essa? Era Ipiranga Aços Especiais, essa que eu fiz, que eu trabalhava no departamento de custos. Ah, você trabalhava em São Paulo no departamento de custos, na Ipiranga Aços Especiais. Exatamente, ali. E lecionava também. E lecionava à noite também num colégio particular e no estado. Quer dizer, então era uma correria. Você é trabalhador, né, Taliba? Eu sempre soube que você é trabalhador, mas você é demais, hein? Para você ter uma ideia, até hoje, embora com 74 anos, quer dizer, eu digo a idade física, mas a minha mente ela não para. Continuo trabalhando até hoje, né? Estou antenado e estou sempre firme. Aí você veio para cá, você dava aula do quê? Então, você deu aula em vários colégios aqui? Vários colégios aqui de Organização Social e Política Brasileira, a famosa USPB. O SPB. Isso. Explica o que é o SPB, que o pessoal não sabe. Organização Social e Política Brasileira. Era uma matéria que na época dos anos, vamos usar o termo assim, de 1964, entre aspas, houve uma obrigatoriedade dessa matéria para mostrar como que era o Brasil, mostrar como que era a política. Do civismo. Exatamente. Inclusive, a gente sempre lembra muito bem na educação moral e cívica o amor à bandeira, o amor ao hino nacional. E que hoje ainda nós, vamos dizer assim, quando a gente ouve o hino ou faz uma menção à bandeira, a gente ainda continua se emocionando porque realmente é o nosso símbolo. Foi, né? A nossa cultura dessa época, né, Taliba? Exatamente. Que legal. E aí você deu aula de geografia e deu SPB. Isso, e educação moral e cívica também, né? Tá certo. E depois, na sequência, você acabou indo para a área bancária, né? Pois é. Nós fomos convidados a trabalhar no Banco Mercantil de São Paulo, devido talvez à minha forma já de ser, dessa forma espontânea, de falar demais, até muito com as mãos até, né, Zé Carlos? E nós entramos no Banco Mercantil em 1982 e fui até 2000, quando eu me aposentei oficialmente do banco, né? Mas você trabalhou 18 anos no Banco Mercantil? 18 anos. Aí nós tivemos, assim, até uns patamares na nossa vida, né? Ou seja... Você entrou no Banco Mercantil como auxiliar de gerência. Auxiliar do gerente. Eu trabalhava com o Pedro Zanella, filho, que você conhece muito bem. Filho, o Pedro, nosso amigo, ele foi um dos orientadores maiores. Ele veio de Conchas? Não, ele veio de... Laranjal Paulista. Laranjal Paulista, Pedro de lá, a família Zanella de lá. Isso. Ele tem um irmão até que mora em Sorocaba e tal, né? Isso, tem sim. É professor que, por incrível que pareça, quando ele dava aula em Conchas, ele se alimentava na casa da minha mãe. Olha uma coisa. Ele vinha Você falou desse irmão do Zanella? Como é que é o nome dele? Não, a gente tratava ele de Zanella também. Zanella. Ele trabalhava em Sorocaba, sabe onde? Você falou em geografia, no IGC,
no Instituto Geográfico e Cartográfico, Beleza. no IGC de Sorocaba. Não, é uma pessoa O muito Zanella. inteligente, viu? Que legal, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre o fim da carreira e a aposentadoria e a carreira vitoriosa do Ataliba no Banco Mercantil e também da sua atuação na cidade, nas entidades, no Laios, no Instituto Henrique da Silva Semente, no Camp. Já nós voltamos com esse cara bacana que dá prestígio aqui à bancada do Papo Sol, que está aqui ao meu lado, o Ataliba Borges. Até já. Você está assistindo o Papo Sol com José Carlos Tonin. Há mais de 5 anos, com enorme experiência e variedade de serviços e produtos em jardinagem, a Flores do Parque está de casa nova, com muito mais espaço e variedades para você. Projetos paisagísticos, comércio de plantas, acessórios para jardinagem, plantio e manutenção de jardins, residenciais, comerciais e condomínios. Flores do Parque, seu jardim merece esse cuidado. Bem-vindo ao Vila Helvécia, do programa Casa Verde e Amarela. More em um local com fácil acesso às principais vias da cidade, com uma área de lazer completa para todas as idades. Saia do aluguel e mude já para um apartamento ideal para a sua família. Avaliamos seu carro ou moto para a entrada. Financie hoje e ganhe documentação grátis. E ainda conte com parcelas que cabem no seu bolso. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Padaria e Confeitaria Carvalho, a mais completa da cidade. Temos os mais variados tipos de bolos, doces e também nosso charmoso kit festa. Por apenas R$ 144,00, você leva um kit para a sua festa com bolo, mini salgados e brigadeiro para 20 pessoas. Isso mesmo, um kit festa para 20 pessoas por apenas R$ 144,00. Aceitamos também encomendas de empresas. A Padaria e Confeitaria Carvalho fica na rua João Martini, número 916, no Jardim Morada do Sol. Voltando com o nosso convidado especial da bancada do Papo Sol, o Ataliba Borges, que tem uma biografia recheada e muito extensa, mas nós vamos resumir aqui, vamos bisbilhotar mais um pouco o Ataliba sobre a atuação dele na cidade. Mas, Ataliba, você fala que começou como auxiliar do gerente e tal, 18 anos depois você virou gerente. Sim, eu virei gerente E também da diretor diretoria. social, diretor regional. Diretor regional do banco. Quando você virou gerente, foi aqui em Indaiatuba Foi mesmo? aqui em Indaiatuba, coincidiu quando o Zanella, ele aposentou. O Zanella aposentou, você... E ele me indicou imediatamente, E se virou sabendo gerente aqui que eu da era agência de o Indaiatuba. capaz para poder dar sequência, O Banco Mercantil era um patrimônio da cidade, né? Sim, exatamente. Era exato. muito conhecido, muito bem. Tinha um prestígio muito grande, né? Tinha prestígio. Um banco que prestou um grande serviço para toda a nossa população. Perfeito. E aí, como da diretoria regional, você ficava aqui na cidade mesmo ou você viajava muito? Não, muito pelo contrário. Eu ia até o norte do Paraná, praticamente. A gente ia lá para Andirá, Cambará, aqueles lados lá para visitar as cima. agências. Ourinhos, aqui Itapetininga, E Itapeva. essa regional do banco ficava onde? Então, eu tinha sede, seria como se fosse, não, era em Sorocaba. Era em Então, Sorocaba. às sextas-feiras... Que é a cidade grande da região. Exatamente, obrigatoriamente eu ficava lá. Você se reportava a Sorocaba. Isso. Mas você viajava... A semana inteira. A semana inteira. Semana Você inteira. tem estrada também, né? Tenho estrada sim. Que loucura. Mas né? Sozinho, né? Viajava sempre sozinho. Viajar sozinho, mas a gente tinha que ser Dando dessa suporte forma, aos, né? gerentes, trazendo os pedidos dos gerentes, enfim. Exatamente. Normalmente na cidade a gente tinha até uma facilidade maior, porque a gente visitava muitos clientes, né? Então ali a gente vai pegando, não amizade, mas com muitos conhecidos, Muitos conhecidos, bacanas, muita gente direita, né, Ataliba? Nossa, olha, eu fui feliz
Né? Mas é aquele Trabalha detalhe, com muita gente boa, né? O tempo vai passando e naquela época já estava praticamente com 55 anos e a estrada ela vai cansando você. Não é fácil não. Tanto é que eu tive uma vou crise... até no norte do Paraná, não é muito pertinho não, assim. Né? Nós tivemos aí uma crise meio forte, vamos dizer assim, e eu tinha uma reunião muito importante em Ourinhos no dia seguinte, né? O médico, que agora me foge o nome, ele falou, se sair na estrada, você morre. Olha. Quer dizer, ou seja, a crise de labirintite que nos deu era muito forte na época, Sim. né? E devido aos famosos estresses. Então, chegamos à conclusão que era momento parar pelo banco, né? Agora, é interessante, Nathalie, como os tempos mudaram, né? Hoje a gente nem sabe mais quem é o gerente disso, o gerente daquilo, né? Aquele tempo a gente chegava no gerente, né? Exatamente. O gerente estava ali. Eu costumo dizer que os prefeitos são mais ou menos assim. O prefeito de uma cidade maior, ele é menos prefeito, porque está cheio de assessoria, então nunca chega muito nele as coisas, né? O prefeito da cidade pequena, esses dias eu entrevistei aqui o Maurício Baroni. Eu vi. Quer dizer, o Maurício tem que ser mais prefeito, porque ele tem que entender de tudo, porque o pessoal esbarra dentro do bar, na rua, tudo quanto é lugar. O prefeito de uma cidade grande, não, ele nem vê o prefeito, né? E como a gente não vê mais o gerente. E aquele tempo, a gente esperava um pouco, já ia falar com o chefe, com o gerente. E precisava de um papagaio. Você era bom de fazer papagaio para a turma aí ou não? Fazia uns bons papagaios. O pessoal hoje não sabe mais o que é papagaio, não sabe, né? Papagaio era um empréstimo, né? Empréstimo, exatamente, para cobrir a conta, cobrir o cheque especial. Não tinha cheque especial, depois que veio esse negócio de cheque especial, ou de cartão de crédito. E tudo mais, né? Legal. Então, a Taliba, depois de passar pela diretoria regional, mas nesse período todo, Taliba, você colaborou no CAMP. Sim, eu fui, coincidentemente... Você começou primeiro no Lais ou no Camp? Não, foi no Camp. Foi o Lino Ambil que me indicou, para você ter uma ideia. Lino Atanásio Ambil. Lino Atanásio Ambil. Era um patrimônio do Banco Mercantil Exatamente. também. Patrimônio de Indaiatuba. E se ele na época, acho que em 80, 81, por aí, ele aposentou-se. Aliás, ele brinca que só eu que chamava ele de Atanásio, porque todo mundo chamava ele Lino Ambil. Porque ele tem o seu sobrenome Atanásio no meio, né? Ou dos filhos dele era Atanásio, se não me engano, também falava, né? Então, e no Camp, junto com o Correinho. Correinho, um cara espetacular, Antônio né? Correia, o cara bacana. Isso. Ele foi presidente diversas vezes e eu sempre participava mais como tesoureiro, devido já ao próprio esquema de ser do banco e tal, né? Então Legal. vinha de lá do campo, aqueles talões de cheque do Banco Mercantil, obviamente, né? Porque a conta era lá. Sim. E eu tinha que assinar os cheques para entregar para os garotos lá no então, caso, né? Inclusive a comandante lá era a Sônia. Continua sendo a Sônia até hoje. Até hoje. Interessante que, na época, foram cedidos aqueles terrenos para o Camp, que o Trinca era o presidente, o Antônio Trinca. Para a PAI e para a creche Jesus de Nazaré. E eu tive a oportunidade de fazer os 3 projetos. Então, o projeto do Camp, que está lá até hoje, fui eu que fiz. Olha, que beleza. Foi eu que fiz. Eu fiz da PAI, fiz do Camp e fiz da creche Jesus de Nazaré em frente. Entendi. O Antônio Trinca era o presidente. Antônio Trinca, nossa. Eu me lembro bem que nós reunimos na prefeitura para decidir quem ia ficar com quem, que área que cada um ia ficar, né? E o Trinca era vereador e presidente do Camp. Do Camp. O Trinca falou, eu gostaria de ficar na Avenida Presidente. Eu falei, não tem importância, a PAI fica com isso daqui. Eu estava representando a PAI, fica com isso daqui, eu faço o projeto aí, tudo bem. O terreno da PAI é um triângulo, ficou bom também e tal. Exato. Foi muito legal, história bacana. E você, então, batalhou também no Camp. Exatamente. E ganhava bem também lá no Camp, né? Ganhava bem no Camp. Sabe o que acontece? Ganhava bons fluidos, né, Taliba? Não, porque eu acho muito importante quando você realmente faz um trabalho voluntário e de coração. Né? Mas porque gosta, porque quer prestar serviço, e na época, nós aí, logo em seguida, eu entrei, em 1988, eu entrei no Lions, e
com o que eu aprendi algumas coisas no Lais, eu repassei também algumas situações para o próprio camp, da forma de fazer uma formatura, ou chamar alguém em primeiro lugar, quem deve esquema falar. de protocolo, como é que como funciona. Se fosse, exatamente, exatamente. Aliás, sabe quem trouxe aqui esses dias? O Carlos Bussi aqui. Ah, o Carlos o veio Carlos aqui veio também. aqui e deu entrevista também. Daqui uns dias vai sair a entrevista do Carlos. Carlos é espetacular. Outro leão espetacular. Lendário, né? Lendário. Leão lendário. Mas você no Lions, você já foi tudo no Lions também, não? Você já foi presidente mais de uma vez? Quando eu entrei em 88, eu vou até contar essa pequena história, porque eu acho muito importante na nossa vida, eu e a Cássia como leões, vamos usar o termo assim. A Cássia era domadora, agora não é mais domadora, agora ela é companheiro leão. Companheira leão. Companheira leão. Ela é companheira leão. Isso. E em 89, no começo de 89, nós tínhamos, inclusive, você vai lembrar muito bem, porque você é o responsável por isso, a creche Pingo de Gente. Isso, que nós fizemos um convênio com o Lions para administrar. Era o FALE, né? Fundo de Assistência do Lions em Indaiatuba. Exatamente. O FALE, prestou um grande serviço. Isso. E na época o Romeu Zerbini era o presidente da creche, do FALE, vamos ao termo assim. E ele teceu alguns comentários que o FALE estava com dificuldade, a creche estava com problemas de alimentação e que estava faltando algumas coisas, etc e tal, né? Coisa natural. Sim. De um mês para o outro, né? Que vive da doação. Exato. Da boa vontade dos outros, né? Aí o que nós que eu digo, a Taliba fez. Como nós tínhamos já um bom desenvolvimento junto aos próprios funcionários, nós montamos uma campanha ali dentro de alimentos. Aí, lógico que tinha o macarrão, tinha o arroz, tinha o sal, tinha o açúcar, etc e tal, mas faltavam outros detalhes mais importantes, que era o principal, que seria a carne. Então entramos em contato com açougueiros. Aí precisava de legumes. Como eu fazia um trabalho também na região assim, nos sítios, vamos usar o termo assim, nós conhecimento. Tinha conhecimento. E nós conseguimos muito alimento e muito legumes. E nós mantivemos, até usar o termo assim, bem firme, por 2 meses, sem ela ter necessidades de buscar em outro local, porque a prefeitura, obviamente, ela subsidiava. Mas aquela fase foi difícil. Que legal, Taliba. E coincidiu aí, nesse ponto, esse que eu achei mais importante, que fez com que eu permanecesse definitivamente no Lions, eu ganhei o troféu Revelação por aquilo. Quer dizer, do próprio Lions, quer dizer, na época o presidente... Lions reconheceu. Era o Erotides Pérez, o nosso presidente. O Erotides Pérez. E eu, quer dizer, para mim foi até uma surpresa, porque você faz. Você foi presidente do Lions mais de uma vez? Ou não? Eu fui 2 vezes presidente do Lions, fui 2 vezes tesoureiro, fui diversas vezes social no setor, fui diretor de protocolo, como sempre, né? Aqui, isso em Indaiatuba, né? Tá. E agora você continua no Lions anos e anos depois, e hoje você é o que... Você tem algum cargo na governadoria do Lions? Sim, há alguns anos a gente tem vindo fazendo um trabalho muito, vamos dizer assim, importante dentro do Lions, e eu tenho sido convidado a participar sempre do grupo da governadoria. Eu fui diretor social do governador, eu fui do protocolo, cerimonial e protocolo, escola de liderança. Então você continua viajando muito? Não, continuava antes da pandemia. Não, mas antes da pandemia nós vivíamos na estrada, quase que direto. Porque eu vejo, está em Itapetininga, está no centro. Me fale, uma governadoria do Lions congrega quantos clubes? Olha, hoje nós estamos aqui com 62 clubes. 62 clubes? Sendo 27... De Indaiatuba para lá do Itapetininga vai até onde? Vai até Registro. Nossa, é longe. Aí nós temos São Paulo, e para cá é a região de São Paulo, Jundiaí, Valinhos, Vinhedo, Louveira, quer dizer, Louveira hoje Campinas não, Campinas já é o distrito LC3 que nós chamamos. E aqui é o LC4. LC2. Por que esse LC2? Como a gente chama de distrito múltiplo, né? Então nós pertencemos ao LC2, aí tem o LC3, tem o LC4, LC12, LC11 e assim por diante, que a gente chama de distrito múltiplo. Então você está falando agora, eu lembrei da Praça Lions, né? Fui eu que construí a Praça Lions. Exatamente, e ali também na Rua Remolosop ali. Isso, ali também perto é um ponto muito importante, mantendo ali. Que legal.
Taliba, mas se a gente for ficar conversando, vamos ficar precisando de uns 3 programas aqui, né? Mas você participou também do Instituto Henrique da Silva Sementes. Olha... Fale um pouco o que foi esse instituto. Coincidentemente, quando eu deixei um pouco tempo da Indafarma, que eu fiquei lá quase 3 anos colaborando no bom sentido com o Zárgula também, eu resolvi fazer espanhol. E descobri a famosa FATID, que era Faculdade da Terceira Idade. Era esse o nome que nós dávamos. Faculdade da Terceira Idade. E ali, a presidente, vamos dizer, a organizadora é a Dora Semente. Dora Semente. E nós fizemos o espanhol por 3 anos. E na sequência, devido àquela forma da gente de ser, que sempre participativo, eu comecei a fazer parte também da diretoria do conselho. Inclusive, o Paulo Lui era o meu grande mestre ao lado, que também era do conselho. E aí, nesse meio termo, né, no final do curso, vamos usar o termo assim, a Dora Semente, ela mudou o nome de FATID para IES, Instituto Henrique da Silva Semente, que coincidentemente era o pai dela. Era o pai dela. E por que ela fez isso? Porque ela definia uma série de cursos que teve lá, que seriam línguas de uma forma geral, o yoga, o alfabetismo, né, Cássia? Alfabetização. E atendia gente de que idade? Então, de 45 anos para cima. Tá? E o mais importante é que ela se preocupava com as pessoas, embora ela atendesse a todos da mesma forma, mas a preocupação dela era daquelas pessoas que não tiveram a chance de estudar. Chance de estudar, aprender a ler e escrever. E isso daí ela fez com um carinho muito grande. O Instituto funcionou durante quantos anos? Pois é, ele funcionou por 18 anos. 18 anos. E, infelizmente, vamos usar o termo assim, perdemos o espaço. Ou seja, nós tínhamos um colégio onde a gente participava, onde havia para você ter uma ideia, eram 400 alunos. Nossa Senhora. Quer dizer, não é qualquer local que você pode estar. Então foi oferecido porque precisava sair daquele prédio, porque precisava sair do prédio, esse é o termo que eu continuo pondo a vírgula, né? E porque vinha uma faculdade, porque tudo bem. Aí ofereceram um local absurdo. Inadequado. E lógico que a professora Dora, com toda aquela situação e sentindo que realmente não era o local adequado, ela não aceitou, falou de jeito nenhum. Então acabou encerrando uma coisa que Indaiatuba perdeu. Volto a repetir uma coisa muito importante. Perdeu-se uma luz em Indaiatuba. Perdeu-se uma luz. Uma luz que se apagou, mas que brilhou muito. Brilhou e vai brilhar sempre na nossa história, né, Taliba? Sempre a gente vai lembrar de uma coisa boa. Exatamente. Nunca vamos esquecer do trabalho que a professora Dora fez e com que carinho. Meus parabéns à Dora Semente, hein? Dora da Silva Semente. Que legal. Taliba, nós precisamos encerrar a sua participação. Sim. E você hoje, fale rapidinho, você está trabalhando na Metal Flow? Ah, sim. Como administrador? Eu sou administrador. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, eles precisavam de um elemento chave, né? Só fala rapidinho o que a Metal Flow faz. A Metal Flow ela é uma empresa que importa produtos. É empresa espanhola? Empresa espanhola de Barcelona. E eles mandam um material que nós chamamos de desmoldantes para as fundições de alumínio aqui no Brasil. Para você saber, para você ter uma ideia, a Metal Flow ela tem 5 fábricas, vamos usar o termo assim, Barcelona, Brasil, México, China e Índia. Então é uma empresa muito forte e muito consistente. E eles precisavam de um elemento... tem clientes no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E eles precisavam de um elemento que administrasse aqui no Brasil. E me convidaram e estou lá faz 7 anos. Quanta história tem esse tal de Taliba, pelo amor de Deus. Você tem tempo para conversar com a Cássia? Sim. De vez em quando? De vez em quando, sim. Taliba, nós temos que encerrar, infelizmente, mas quem sabe outra oportunidade você volta aqui. Dá uma olhada para aquela câmera lá. Sim. E fale um pouco de Indaiatuba, fale um pouco da sua vivência, especialmente trabalhando para os outros, trabalhando como voluntário no caso do campo. Rapidinho aí. Olha... Do seu jeito, vai. Você é um cara de protocolo que sabe bem disso. Indaiatuba está no nosso coração. Eu volto sempre e sempre comento
É uma frase muito importante do meu querido Djalma Jurado. Ele fala que você tem que deixar os ossos onde você gosta. E eu sou indaiatubano de coração nesse sentido. Então meus ossos ficarão aqui, porque aqui eu tenho os amigos, eu tenho a parte profissional muito importante que me deu muita chance. Indaiatuba para mim é a cidade luz, é a cidade brilho. Eu permanecerei aqui sempre, espero, volto a repetir aquilo que o meu querido Djalma falava, deixar meus ossos aqui em Indaiatuba, porque eu amo essa cidade de paixão, realmente. Que bacana. Esse foi o Ataliba Borges. Humilde, veio lá de Conchas, fez escola normal, fez pedagogia em administração escolar, virou da diretoria do Banco Mercantil, virou administrador no Brasil dessa Metalflow e prestou um grande serviço no CAMP, no Instituto Henrique da Silva Semente, no Lions Clube de Indaiatuba e ajudou a engrandecer essas entidades importantes. Ataliba, os meus agradecimentos pela sua presença, por abrilhantar ainda mais essa bancada do Papo Sol. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você acabou de assistir o programa Papo Sol com José Carlos Toninho.